Olá, pessoal! Aqui é a professora Aline novamente no aulalivre.net com mais uma aula de língua portuguesa e hoje com o tema semântica, um tema muito interessante. Vamos começar pensando o que é a semântica, o que essa ciência estuda? Veremos. A semântica vem de sema, que significa sentido. É a ciência que estuda a significação das palavras e das sentenças. Então, esse estudo da semântica vai dizer muito daquilo que nós falamos no dia a dia, do entendimento que nós temos das situações, das palavras, dos textos. É um estudo fundamental para você, estudante, que quer ler, interpretar bem e escrever bem. Vamos começar aqui com o signo linguístico verbal, que é a palavra escrita ou falada. Então, toda palavra é um signo linguístico verbal, seja ela escrita ou falada. Esse signo linguístico é uma estrutura mínima linguística constituída por duas partes, significante e significado. Toda palavra tem um significante, ou seja, uma estrutura, uma forma de ser escrita, uma forma de ser falada. E tem também o seu conteúdo, que é o seu significado. Se pensarmos, por exemplo, na palavra árvore, escrevemos ela, acentuamos, logicamente, mas ela tem todo um conteúdo. O que é uma árvore? Que planta é essa? Que vegetal é esse? Então, isso é o significado dessa palavra árvore. Mas esse significado, muitas vezes, ele não é limitado. Se a gente pensar também em simbologias, por exemplo, na mitologia, o que era a árvore? Representava vida. Então, nós temos que esse significado ele pode se expandir para outros contextos, outras situações. Aqui está o significante. É a parte perceptível do signo linguístico, constituída de sons que podem ser representados por letra e também classificados como plano de expressão, ou seja, a forma que eu escrevo ou falo. O significado é a parte inteligível do signo linguístico, constituída de um conceito. É também classificado como plano do conteúdo. Às vezes não conhecemos uma palavra e aquela palavra podemos até escrevê-la, até pronunciá-la, mas se não entendemos o que ela significa, não alcançamos o seu significado, que é o seu conteúdo. Temos também a questão da polissemia. Polissemia significa muitos sentidos, polissema. Muitos sentidos. Então, as palavras, elas têm essa característica de muitas vezes serem escritas de uma mesma forma, porém com multissignificados. Veja bem, ele acontece quando o plano de expressão significante é suporte para mais de um plano de conteúdo, significado. Vamos ver aqui a questão da linha. Aqui nós temos vários exemplos da palavra linha usadas com diferentes significados. Acabou a linha para a costura. O que eu quero dizer com isso? Acabou o material para eu costurar. Os jogadores formaram uma linha de ataque fulminante. Nesse caso, já está dizendo sobre estratégia. Uma estratégia para o ataque, formar uma linha. O capial manteve a linha durante a janta. O que é isso? A postura. Manter a linha no sentido de estar comportado, com postura para aquele momento. Sua linha de raciocínio é muito elaborada para mim. A maneira que você raciocina, suas ideias. Aí essa palavra linha está nesse contexto. Vocês jogam na linha e eu no gol. Posição. Um vai jogar nessa posição e eu na outra. Qual linha de ônibus devo pegar para ir ao shopping? Qual tipo de ônibus? Qual é o ônibus que eu devo pegar? Então, a linha também aqui já temos a mesma palavra com outro conteúdo. Então veja como a língua é rica. Ela pode comportar palavras que são escritas da mesma maneira, porém com significados totalmente diferentes, como nós vimos aqui nos exemplos. É importante salientar que a polissemia é geralmente neutralizada pelo falante ou pelo redator através da definição de um determinado contexto. Ou seja, para que nós entendamos as diferenças, há um contexto que envolve aquela fala. O contexto é a unidade linguística de âmbito maior, na qual se insere outra de âmbito menor. Dessa forma, palavra, contexto da frase, contexto do parágrafo, contexto textual.
Então, nós vamos caminhando para um significado maior, iniciando da palavra e chegando no contexto textual. Nós temos, portanto, que todo significado é definido pelo contexto. A esse constante processo linguístico chamamos de significado contextual. Vou trazer aqui um exemplo para vocês de um texto de um grande escritor brasileiro, Milor Fernandes. Ele escreveu um texto chamado Vaguidão Específica, a vaguidão específica. E nesse texto nós conseguimos observar como que a questão do contexto é importante para nós entendermos o sentido. Pois na fala aqui das duas senhoras que representam aí esse texto, elas falam de uma forma que só as duas compreendem o que está sendo dito. Vamos à leitura. Maria, ponha isso lá fora, em qualquer parte. Junto com as outras? Não. Não ponha junto com as outras. Não. Senão pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Não entendemos nada, não é? O que será isso? Realmente só dentro desse contexto que iríamos saber. E muitas vezes nós conversamos com as outras pessoas nesse sentido, no sentido que só nós compreendemos, pois já há fatos subentendidos nesse diálogo. Vamos entrar agora em um outro conceito, denotação. O que significa isso? Conceito de origem, significação básica da palavra, sentido oficial do signo linguístico. Se pensarmos na palavra flor, vamos imaginar aí uma rosa, uma margarida. Uma flor é uma planta, não é verdade? Esse é o significado real, de origem, denotativo. Agora vamos pensar em um outro significado, conotativo, na conotação. Significação derivada, acréscimo de significado, readaptação de sentido do signo linguístico. Vejam bem, Maria é uma flor. Nesse momento, eu estou fazendo uma comparação de Maria. Não estou dizendo que ela tem o formato de uma flor. Eu estou comparando com o que significa essa flor, o jeito de Maria, muitas vezes doce, meigo. Então, as palavras podem ser usadas tanto no seu sentido denotativo, ou seja, no seu significado real, no dicionário, dicionarizado, ou no sentido conotativo, onde nós temos muitas metáforas e muitas expressões que são usadas fora do contexto denotativo. Bom, finalizamos então mais essa aula com esse conceito de semântica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais desse conteúdo. Façam exercícios, leiam muito para ampliar esse conhecimento. Nos vemos então numa próxima aula. Bons estudos!